Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Bola Redonda. Antes de começar, já quero pedir para você se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, a seguir a gente, se você tiver alguma outra plataforma de streaming, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, etc., a compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvir e conhecer o nosso trabalho, e também a seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, e também dar uma olhada no site, que tem saído bastante coisa legal por lá. Dito isso, então, vamos começar. Bom, como vocês viram, o tema do nosso episódio de hoje vai ser o retorno, né, o possível retorno do público, né, da torcida aos estádios no futebol brasileiro. Esse é um tema que vem sendo bastante recorrente, né, nas mídias, na televisão, na internet, né? Muita gente discute sobre isso, né? É uma discussão que já vem de bastante tempo, né? Mas agora eu acho que a gente já está num pé, né, bem importante para decidir de fato se terá torcida ou não. A gente tem bastante clubes a favor da volta do público nos estádios. A gente teve nessa semana, né, no sábado, no dia 26, a gente teve uma reunião, né, dos clubes com a CBF, e essa reunião, né, determinou que a presença da torcida nos estádios está vetada, né, essa presença foi vetada, pelo menos por enquanto, né. A gente vai ter mais uma reunião daqui a 15 dias, né, a partir do dia 26 a gente vai ter uma outra reunião para onde esse assunto vai ser discutido novamente entre a CBF e os clubes. Uma coisa curiosa, né, é que o Flamengo, né, que é um clube que desde a volta do futebol é um clube que sempre se posiciona publicamente a favor do retorno, né, do futebol e do retorno do público, inclusive, né, o Flamengo não estava presente, né, nesse encontro, e isso demonstrou uma rachadura, né, por assim dizer, entre a confederação e o próprio clube, né? Ambos já tiveram uma relação bem melhor, né, bem mais próxima entre si, e essa relação já parece um pouco desgastada, né, atualmente. A gente teve também nessa reunião um bate-boca, né, uma discussão entre o presidente da CBF, né, o Rogério Caboclo, e o presidente da FERJ, né, o Rubem Lopes, onde o dirigente do Rio de Janeiro ele queria o retorno do público imediato, né? Aí os dois bateram boca e tal, etc. E acabou que nessa discussão, acabou que ficou determinada, né, por votação. A votação foi unânime contra a volta do público, por enquanto, pelo menos, né? Porque muitos desses clubes querem sim o retorno do público, mas desde que isso ocorra em todos os estados, né? André Sanches já falou claramente sobre isso, já falou publicamente sobre isso. Se voltasse o público no Rio de Janeiro, ele queria que voltasse, né, em São Paulo também, para os jogos do Corinthians, né? Logicamente. Né, como eu falei, além da maioria dos clubes ser a favor do retorno do público e o próprio presidente da FERJ, como eu falei, a própria CBF também é favorável à presença dos torcedores no estádio, né? E por esse motivo a CBF ela acabou que disse que vai conversar com as prefeituras e os estados, né, os governadores dos estados, para saber, né, para ter alguma ideia de quando que vai ter a celebração dos estádios, né? E até por isso vai ter mais uma reunião, né, com todos os clubes, para saber se vai ser aprovada mesmo de fato a presença de público nos estádios. Só que a gente tem um problema de discordância, né? Porque a gente tem 11 municípios que atualmente podem receber os jogos de Série A, né? E a gente tem cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, né? Também tem outras cidades que já se manifestaram, que já disseram que não é para ter público nesse momento. Então vai ser bem difícil, aparentemente, ter público em Belo Horizonte, em São Paulo e em Porto Alegre. Então é uma coisa que isso pode acabar dificultando a vida dos próprios clubes que querem o retorno da torcida nos estádios, não é mesmo? E, bom, como eu havia dito antes, né, como eu falei para vocês antes, o Flamengo foi a única equipe da Série A que não compareceu a essa reunião, né?
E em nota oficial, o Flamengo ele justificou sua ausência e disse que essa reunião era uma reunião do CNC, né? A Comissão Nacional de Clubes, que é composta por 9 times, e onde desses 9 times, um deles, mais um, né, seria um convidado. E nessa nota, o Flamengo também afirmou que ele não quis ir nessa reunião que foi convidado, pelo fato da instituição crer que a liberação do público é uma coisa que deve ser atribuída para os órgãos públicos e não para os clubes em si decidirem, né? O Flamengo entende que isso é uma questão além, né, das diretorias e que isso tem que ser discutido com os governos, com os órgãos públicos diretamente. Posteriormente a essa nota do Flamengo, a própria CBF também soltou uma nota em que ela diz que, na realidade, a reunião, né, do dia 26, do último dia 26, ela não foi convocada pela Comissão Nacional de Clubes e que essa reunião foi uma reunião entre todos os clubes e as federações às quais são filiadas, né? E a CBF também deixou muito claro que ressaltar que o Flamengo foi a única equipe da Série A que não estava presente, né? Os outros 19 clubes estavam presentes. Bom, enfim, é basicamente isso que a gente tem de informação mesmo até agora. Lembrando que a gente vai ter mais uma reunião entre todos os clubes daqui a 2 semanas, né? A gente vai ter que esperar para ver se todos os clubes vão estar mesmo, se o que vai ser decidido, né? A CBF disse que vai conversar com os órgãos públicos, com as prefeituras, com os estados, para saber qual é a situação, para saber se tem condição, para saber se dá para fazer, como que vai ser esse protocolo, né? Então, atualmente, né, a gente não tem nenhuma previsão ainda de quando que vai voltar. É uma coisa que a gente vai ter que esperar, né? Não vai ter jeito, não tem o que fazer. E aí vai de cada um. Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra. Ambos os lados têm argumentos talvez até cabíveis para isso, eu não sei. Mas enfim, se os clubes entenderem e se os órgãos públicos que forem consultados entenderem que existe condição para o retorno dos públicos, as equipes, né, os clubes, eles vão ter que começar a trabalhar no sentido de viabilizar a logística desses eventos, né? Quanto de público que vai, como que vai ser feita a entrada, como que vai ser feito o protocolo da entrada mesmo do estádio, da saída, porque normalmente se você já foi em algum estádio de futebol, você sabe, você já viu isso muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, em todos os estádios é assim. Ocorre muita aglomeração na hora de entrar e principalmente na hora de sair. Muita gente amontoada saindo pelo mesmo portão, né? Pela mesma saída. E isso vai logicamente de contra aos protocolos de prevenção ao coronavírus, né? Aglomerar é uma das coisas que a gente tem que evitar ao máximo de fazer, né? E a gente tem que esperar para ver como é que vai ser esse protocolo, se realmente de fato tiver torcida. A gente teve aí nesse último sábado a Supercopa da Europa, né? Foi liberada a presença de cerca de 20 mil pessoas, né? Que é 30% da capacidade do estádio, né? Na Puskás Arena, né? Que fica na Hungria, né? Em Budapeste, onde foi realizada a Supercopa da Europa, onde o Bayern de Munique venceu o Sevilla, campeão da Liga Europa, por 2-1. E eu falei que o jogo foi no sábado, mas passei a informação errada, peço desculpa, mas o jogo foi na quinta-feira mesmo, né? A gente teve o Bayern de Munique vencendo mais um título, né? Mas enfim, na Europa a gente já tem alguns movimentos de retorno de torcida, né? Na Espanha a gente ainda não tem uma previsão de retorno, né? Nem na Itália. A UEFA vai fazendo isso aos poucos. A gente viu aí, liberou cerca de 30% da capacidade do estádio, com a presença de 5 mil pessoas, de 20 mil pessoas, né? Mantendo o distanciamento social, uso de máscara, etc., cumprindo todos os protocolos. E, enfim, acho que é isso que a gente tem de informação até agora, né?
com relação ao cenário nacional quanto a esse assunto. É um debate que está só começando. Como eu falei, vai ter mais uma reunião entre os clubes daqui a 2 semanas para a gente ver se isso vai ser decidido ou não, de fato. A gente ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer ainda, nada foi definido, a gente só tem que esperar. E bom, eu quero saber o que vocês acham disso. Comenta se você estiver no YouTube. Você pode mandar DM, direct no Instagram ou no Twitter, que vai estar aqui embaixo também, para dar sua opinião sobre esse assunto. Bom, e é isso. Queria saber o que vocês acham mesmo. Não esqueça de compartilhar esse episódio, divulgar ao máximo para ajudar o nosso trabalho, para tentar ajudar a gente a crescer ainda mais. Aos poucos a gente vai crescendo. E é isso, um abraço, até o próximo episódio e valeu!